Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que estão com a gente, ligadinhos aí no Pô de Fé. Uma palavra conta, aqui toda a palavra conta. É o nosso Pô de Fé, com um tema muito importante para hoje, que é liturgia de culto na igreja local. Um Pô de Fé muito interessante, com a equipe Bispo Eliezer Carvalho aqui na moderação do nosso Pô de Fé, que é um debate teológico, Bispa Claudilena Faria Carvalho aqui também presente, e também a pastora Doris Ney. A finalidade de nós estarmos aqui é para trazer o conhecimento aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Os ouvintes da Rádio Gospel ADN Web e também os internautas, tanto no Facebook, que nós estamos transmitindo a nossa live, quanto no YouTube, quando nós teremos este material disponível no nosso canal do YouTube, Teologia Didática. Então você é muito bem-vindo para estar com a gente aqui no nosso Pô de Fé. Palavra de Deus aos Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, no versículo 17, 18. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e regozijo com todos vós. E pela mesma razão, folgai vós também e regozijai-vos comigo. Também o versículo 19. Ora, espero no Senhor enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias, porque nenhum outro tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Filipenses capítulo 2, versículo 17 ao versículo 20, para nós começarmos o nosso comentário, o nosso debate teológico sobre liturgia de culto. Mas antes de nós iniciarmos, nós queremos que os nossos convidados e a nossa equipe sempre estará aqui até a vinda de Jesus, ou até que o Senhor permaneça dizendo sim, será essa equipe. Por que essa equipe? Porque essa equipe é uma equipe de mestrados e doutorados em teologia. Além de experiência cristã, experiência eclesiástica, no dia a dia de uma igreja local, também essa equipe possui a experiência teológica. São todos formados em teologia, então estarão aptos, preparados para trazer o conhecimento para todos que estão aí ávidos pelo conhecimento. Tá bem? Nós não vamos então iniciar o debate, não. Por enquanto é somente dar as suas palavras iniciais, começando com a Bispa Claudilena. Ao Senhor, pessoal, boa noite também para quem está nos ouvindo aí. Um prazer fazer parte desse podcast nessa noite. Que Deus, com certeza, está se fazendo presente aqui, né? E a Bíblia diz que o povo erra por falta de conhecimento. Então, que a gente possa crescer na graça e no conhecimento todos os dias. E querendo dizer para você que faça parte juntamente conosco aí, compartilhe, divulgue, e participe aí com a gente.
Muito bem, pastora Doris Ney com as suas considerações. Também uma boa noite a todos que estão nos assistindo, na paz do Senhor Jesus. Todos sejam bem-vindos, né, ao nosso podcast. E a gente vai estar aqui, né, fazendo esse diálogo abençoado, né, tratando aí das coisas do reino de Deus. E vai ser um prazer ter vocês conosco. Deus abençoe. Muito bem. Eu estou observando no meu gráfico aqui de fonologia da rádio. Ok, tá legal, mas como nós não estamos com um retorno, toda vez que individualmente vocês forem falar, vocês então tomem para si o microfone e falem, tá bem? Até porque cada um vamos falar mesmo individualmente, não vão fazer dupla, não vão cantar em dupla, né? Tá legal, tá saindo, os nossos ouvintes estão ouvindo, mas eu acredito que se cada um pegar para si o microfone, trazer mais próximo, vai ficar melhor, tá bom? Ok, pessoal, então olha, o nosso podcast é o Pod Fé da Rádio Gospel ADN Web. Aqui cada palavra conta. Esse é o nosso slogan do nosso Pod Fé. Aqui cada palavra conta, ou seja, cada palavra dita aqui no podcast, no Pod Fé, vale muito. Por quê? Porque serão palavras de conhecimento. Tá bem? Maravilha. O tema do nosso Pod Fé, conforme já dito anteriormente, é liturgia. Então a liturgia ela é uma coleção de formas ritualísticas prescritas visando a adoração com as devoções, os ofícios divinos e as maneiras em que são administrados, não é? Onde existem ordem, com certeza há progresso. A liturgia nada mais é do que colocar ordem em um ambiente de reuniões, de agrupamentos, onde tem alguém falando e pessoas ouvindo. Deve haver uma liturgia, tá bem? Então, não é diferente na igreja local. A igreja local ela precisa seguir uma liturgia para trazer ordem, tá bem? A palavra liturgia, na transfiguração do latim para o português, significa leiturgia, que no português ficou liturgia, que significa uma fala pública, é o ato de falar publicamente, é o ato de se expressar publicamente com ordem. Então é colocar em ordem uma fala pública, é o ato da liturgia. Muito bem, o apóstolo São Paulo, ele foi muito categórico nas liturgias, ele ensinou os nossos irmãos, principalmente da igreja de Corinto, sobre liturgia, sobre o bom andamento na liturgia espiritual da igreja local. Então, uma liturgia nada mais é do que uma programação antecipada da realização de um culto de louvor e de adoração a Deus. Começando então, fazendo uma pergunta. A bispa Claudilena acha necessário haver uma ordem no culto, haver uma liturgia no culto, ou, conforme alguns dizem, é para Deus mesmo, que Deus for mandando, a gente vai fazendo, e aqui é dirigido pelo Espírito Santo.
A gente já ouviu muito isso, né? Com a palavra aí, a bispa Claudilena, o que acha da necessidade da liturgia no culto? Com certeza a liturgia no culto é muito importante. Hoje em dia nós vemos lugares que não nos representam de jeito nenhum, né? Até acho engraçado quando a gente faz uma apresentação, por exemplo, chega alguém, né, num culto e a gente diz assim, vamos apresentar fulano de tal, Beltrano, sintam-se à vontade, sintam-se como se estão na sua casa. Quer dizer, na realidade você não está na sua casa, né? Sintam-se na casa de Deus. Mas a gente comete esse erro e fala, sintam-se na sua casa. Por quê? Se a pessoa está na casa dele, ele vai querer colocar o pé em cima da poltrona, ele vai querer levantar a hora que ele quer, sair a hora que ele quer, chegar a hora que ele quer. E não, né? A casa de Deus tem que, sim, a Bíblia diz assim, guarda os seus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Então tem que haver reverência. Conheço casos de pessoas que se escandalizaram de ver outros com celulares dentro da igreja. Às vezes a gente também, né, somos humanos, temos falhas, então às vezes a gente se pega também com o celular dentro da igreja. Mas é errado, a hora de culto é hora de se desligar celular. A hora de culto não é hora de colocar o papo em dia. A hora de culto, e outra coisa, eu vejo várias coisas que eu vejo assim, comentando aqui. Por exemplo, o pregador está pregando em Gênesis, aí quem está sentado está com a Bíblia aberta em Lucas, fazendo uma leitura ali, você vê que não está em Gênesis, ele está, não está a conectado, mente dele, né? ele não está conectado, então a mente dele está longe. Aí quando você diz, vamos nos levantar, aquela pessoa senta. Vamos nos sentar, aquela pessoa levanta e vai tomar água. Vamos nos ajoelhar, a pessoa fica sentada. Então, quer dizer, ele não respeita a liturgia do culto, não respeita o culto em si. Então, eu sou a favor, sim, que casa de Deus tem que ter respeito, sim. Os pais também, se a igreja tem uma escolinha, beleza. Mas se a igreja não tem uma escolinha, então os pais também ensinarem os filhos desde pequenininho que ele está dentro da casa de Deus. Não deixar, né, as crianças pintar e bordar dentro da igreja. Eu sei que criança não é fácil, gente, eu sei disso. Mas, assim, na medida do possível, todos nós devemos fazer a nossa parte. E às vezes a gente fala de criança, mas os adultos também são terríveis. Os adultos não respeitam, porque criança já está dizendo, criança. A criança não sabe o que está fazendo. Mas o adulto tem sim, tem que haver respeito, né? Até em questão de horário para tudo, né? Deu uma oportunidade para a pessoa ler uma palavra, ele não vai pegar para pregar. Pega uma hora do culto e fica falando, né? Aí tira a oportunidade de outros. Ou é para ele pregar e fala, não, hoje eu não estou a fim de pregar, eu vou cantar. E canta 10 músicas, quer dizer, estraga toda a liturgia do culto. Então tem que ter ordem e decência, com certeza. Muito bem. E a pastora Doris, o que acha da necessidade de haver liturgia, ou seja, uma organização antecipada da realização de um culto de louvor a Deus? Então, bispo, porque a gente vê exatamente o que a bispa Claudilena colocou, né? Muitas questões que entram na desorganização, né? Fugindo muito fora, saindo muito fora, né? Daquilo que se foi proposto, daquilo que já estava em pauta para acontecer, né? E até na questão também do horários do culto, né? Existem, sim, denominações que dizem que o Espírito Santo é que vai dizer que hora que vai terminar o culto, né? Então, quer dizer, fugindo sempre da questão da liturgia, né? Se o Espírito Santo agir, a gente faz 10 minutos de culto. Se o Espírito Santo agir, a gente faz 2, 3 horas de culto, né? Então, dependendo disso, né? E a gente sabe que a liturgia, ela é algo que ela já está antecipadamente, né, prevista. Então já se prevê tudo que vai acontecer, né, neste culto, né? Então não pode ser assim uma coisa que vai de acordo com aquilo que se sente, de acordo com aquilo que se acha, né?
Então a gente deve estar dentro daquele parâmetro, dentro daquele script, daquilo que foi programado, porque senão não é necessário ter o nome liturgia, porque toda liturgia vem de uma organização, né? Então se não tem uma organização prévia, não há necessidade então de ser liturgia, nem pode ser chamado de um culto de litúrgico, né? Aí fica totalmente informal, totalmente fora. E muitos não aceitam a liturgia, né? Muitos não aceitam, não gostam da questão da ordem, da decência, né? Muitos não gostam, muitos preferem que seja uma coisa assim, totalmente do que eu senti no momento, do que for no momento, né? Então eu acho assim, que em tudo deve-se haver regra. O apóstolo Paulo colocou isso, deixou bem claro, né, nas igrejas gentílicas, ficou bem claro isso, que precisa existir a ordem e a decência, né, em todo lugar. Então a ordem e a organização, ela cabe em todo lugar, para não se virar um caos, né? Porque senão começa já a partir para o lado do caos, e aí Deus não vai se agradar. Eu acredito que aonde a ordem, ali também Deus está presente. Maravilha. Então, além da necessidade de haver uma liturgia, quem está responsável pela direção dessa liturgia tem que ser fiel na execução da liturgia para obedecer horário. Porque senão, as pessoas vão perguntar assim, que horário que termina o culto na sua igreja? Aí, se não é uma igreja litúrgica, o que vão falar? Ah, depende. Tem dia que termina 8h30, mas tem dia que termina 11, porque o Espírito Santo está trabalhando. Não, o Espírito Santo ele é de ordem e de decência. Ele vai trabalhar dentro da liturgia, dentro daquilo que foi previsto, né? E eu sempre admirei uma igreja no Rio de Janeiro, muito famosa, muito conhecida, uma igreja para 10.000 pessoas, e não tem negócio. 9 horas cravado, o porteiro está fechando a porta, porque já terminou o culto. Mas é uma igrejona de 10.000 pessoas, orquestras, corais e tal. E termina 9 horas. Por quê? Porque o pastor segue a liturgia. Começa às 19h30, termina 21 horas. E lá tem o hábito de puxar o paletó. Se o pregador não para, né, uma igreja muito moderna, então tem a TV perto dele, que é o monitor, né? Tem um monitor com um horário bem garrafal, bem grande. Mas a pessoa já fica avisado, olha, 8:50 o senhor entrega a mensagem. Pode devolver para mim e dar os avisos. E eu estive lá em muitas festividades. E pregador, festividade, ele acha que pode ir para o resto da vida. Que nada. Dava 8:50, o presidente chegava perto dele, puxava o paletó, todo mundo via ele puxar o paletó do pregador, o pregador tinha que se virar em 1000 para concluir a mensagem. Quem manda não se programar? Quem manda não ser litúrgico? Porque se o culto é litúrgico, a mensagem também é. Você tem que seguir uma liturgia na mensagem, assim como deve-se seguir uma liturgia no culto. Então, o culto, ele é litúrgico, assim como quaisquer reuniões são litúrgicas, não é? Liturgia não é algo só para a igreja, não é? Não. A liturgia serve para quaisquer reuniões que é estabelecida, então prepara-se anteriormente aquela reunião. Por isso nós chamamos de liturgia, que é uma organização de uma reunião. Então o dirigente,
ele precisa proclamar a realização de um culto. Então ele tem em mente culto profético. Opa, se o culto é profético, tem que ter profecia. Se vai ter profecia, eu só conheço a profecia verdadeira, é a palavra de Deus. Então vai ter uma mensajona, profecia. Então ele vai preparar a liturgia daquele culto profético para se entregar uma mensagem profética, que é a palavra de Deus, e dizer: o culto vai iniciar tal hora e terminar tal hora. Se começarem a querer bagunçar com o culto, com a liturgia, é obrigação do dirigente da reunião, dirigente do culto, a concluir o culto, a encerrar o culto, a dizer para o irmão que o irmão não pode continuar a pregação ou louvor, né? Tem pessoa que gosta de embala um hino atrás do outro, não quer saber de obedecer à liturgia, à organização. Então, o dirigente, ele antecipa, programa o culto, né? Antecipadamente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acionar as mídias sociais da igreja para antecipadamente propagar o culto que vai ser realizado. E vai dizer: o culto será, e vai ter um tema, o culto tem que ter culto de adoração, culto com a família, culto profético, culto das primícias, culto, tem que ter um tema. Não é já vai ter culto. Mas que culto que é? Não sei, é culto. Não, uma igreja assim é desorganizada. Agora, a maioria das igrejas sabem que culto vai ter. É o culto das mulheres? Então é o culto do departamento feminino, é o culto do círculo de oração, é o culto que vai reunir a área feminina da igreja. Ok? Então já sabe-se que é um culto com mulheres. Vai ter o culto, qual culto? O culto com os varões. Pronto, já sabe que o culto vai ser com um varão, vai estar lá dirigindo, e os homens vão ter liberdade para cantar, para falar, para pregar, nesse culto litúrgico dos varões. O culto é de jovens, a galera vai ter liberdade, mas deve ter começo, meio e fim. Então, qualquer culto litúrgico inicia-se com oração. Um culto que não clama-se pelo nome de Jesus não é um culto evangélico. É qualquer tipo de reunião, mas não é um culto ou uma religião, ou uma reunião eclesiástica. Então a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é levar a igreja, aquela reunião, a uma oração. E a oração é inicial. A oração, ela conclui-se, porque tem que ter ordem e decência, conclui-se em o nome de Jesus. Não é uma oração que conclui-se em nome da Trindade. As pessoas acham que tanto faz. Tá bom, o importante é falar que está no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai entender. Tá, mas Deus gosta de organização. Deus é litúrgico. Ele segue regras. E aí Jesus ele ensinou-nos dizendo que tudo que nós pedirmos ao Pai no nome do Senhor Jesus, crendo, receberemos. Então, toda a oração ela é feita em nome de Jesus, exceto se aquela oração é uma oração consagratória. Então, uma oração consagratória dentro de uma liturgia, aí sim, ela vai ser concluída em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Não sendo assim, deverá ser concluída em nome de Jesus. Se é uma liturgia, se tem regra, então não deixa-se as pessoas que estavam de pé para orar, continuamente de pé. Não é? Já tiveram alguma experiência? Eu já tive, a bispa Claudiana já teve experiência, a pastora Doris com certeza já teve, de ficar de pé numa reunião. O pastor está lá na frente, põe o povo de pé e deixa o povo de pé. Teve alguma experiência assim já ou não? Eu já tive várias. Eu tive inclusive uma de um pastor que ele ficou, tipo, acho que para não pecar, como se diz, né? No mínimo 1 hora dizendo, fale isso para quem está do seu lado. Além de estar de Aí pé, ainda cutuca o seu irmão. Porque foi ficando cansativo, porque se nesse período ele dissesse pelo menos só umas 3, 4 vezes, né? Mas não, era uma frase, olhe para o seu irmão e diga isso, olhe para o seu irmão e diga aquilo. Então ficou assim, extremamente cansativo. E o duro que nisso, o culto vai, né? Porque aí não está tendo palavra, não está tendo nada. Está sendo mais uma autoajuda. E fica enfadonho, né? Fica enfadonho. Então, eu acho assim, se a pessoa está falando, fala, podeis assentar. Porque às vezes fica chato, né? Às vezes, por exemplo, principalmente as mulheres, às vezes a gente está com dor na perna, está de salto alto, você não está aguentando, vai passando 15, 20, 25 minutos, você não aguenta. Aí você acaba sentando mesmo. E aí a pessoa, de repente, que está falando, acha que você está contra ele, né? Ou contra ela. E não é isso. É que realmente as pessoas não aguentam ficar tanto tempo de pé num lugar só, né? Sem se torna meio constrangedor, né? Isso, e fica uma situação chata. Dependendo da posição que você está na igreja, você se obriga a ficar de pé. Por exemplo, se você está no plenário, é mais fácil. Aí você senta, tudo bem. Mas se você está no púlpito da igreja, né? E quem está falando, e você sentar, fica chato, até para quem está falando, né? Então é uma situação difícil, mas muita gente às vezes vai no embalo, vai falar e esquece de mandar o povo sentar. Por o povo de sentado, né? Isso. Muito bem. Tem algo que você vai lembrar aí, de que você ficou de pé? Ficou de castigo? De vez em quando acontece. De vez em quando acontece mesmo, que a gente vê que acho que a pessoa, né, tá se ali, empolga. Aí se empolga, né? Aí faz a oração e já começa a falar, aí começa a ficar empolgado e esquece que, né, os irmãos estão de pé realmente, acaba esquecendo e vai falando. Então aí fica realmente constrangedor, porque a gente senta na impressão que, né, a gente está fazendo um pouco caso de quem está falando, mas na verdade não é. É mais porque a gente já ficou cansado de estar de pé. Né? Então aí a gente tem que sentar, porque senão fica difícil, né? E realmente a pessoa que está ali fazendo, né, esse período, ou falando, ou ministrando, ou orando, né, ele deve prestar realmente atenção nessa questão, na né? audiência, porque faz parte da liturgia, né? Isso aí faz parte, a questão da hora de se levantar, a hora de não levantar. Como no caso do momento de louvor, né, que a igreja já tem essa tradição, né, da hora que vai cantar o grupo de louvor, então a igreja se levanta para cantar. Então, se alguns ficam sentados, a gente fica desconfortável de olhar e ver que tem pessoas. Às vezes tem algum motivo pelo qual não levantou, né? Mas a gente fica meio desconfortável. Poxa, por que não levantou? Não, né? A gente já imagina que é uma irreverência da pessoa, né? Um pouco caso, né? Um pouco caso, ou talvez alguma coisa assim. Às vezes nem é, né? Mas aí o interessante é que todos se envolvam naquele momento, né? Exato. E agora, é claro, se começar também a demorar demais o Também se louvor, torna enfadonho. aí a gente não pode obrigar que é o próximo tópico nosso aqui. que as pessoas fiquem, né? Muito bem. Ela até antecipou sem saber, mas a questão do próximo passo da liturgia, depois da oração, né, é o louvor. O louvor
também deve ser programado antecipadamente. Numa igreja pentecostal, utiliza-se harpa cristã no início dos cultos, né, congregacionais. É hábito o uso dos hinos da harpa cristã. É importante que mantenha o plenário também sentados para cantar o hino da harpa cristã, até porque normalmente embala 2 ou 3 hinos da harpa cristã. Mas é interessante que a plateia, o plenário se envolva e cante junto, né? Não deixe só quem está com o microfone na mão cantar. Por quê? Dentro da liturgia, aquele momento é um momento congregacional. Então a pessoa precisa soltar a voz e cantar lá do plenário, cantar louvores ao Senhor. Agora, o que vocês vão dizer para mim em relação ao grupo de louvor? Nós temos aqui um vocal, o vocal já tem, mas já está dentro da prescrição de uma liturgia, né? A gente já sabe que vai cantar sempre 2 músicas, máximo 3. Tá? Não é o nosso caso. Vamos para um grupo de louvor. Grupo de louvor vem para cantar, ou ele seja da igreja, ou seja um convidado. Normalmente, quem tem educação espiritual, eclesiástica, chega no dirigente do culto, ou no pastor da igreja, e pergunta quantas músicas podem cantar, ou quanto tempo pode ser utilizado para o louvor. Mas e quem não se interessa por isso? E aí, o que vocês me dizem? Ele vai ter toda a liberdade para cantar, e a liturgia vai ser ferida, ela deixa de seguir aquele horário prescrito por causa de um grupo de louvor que o negócio dele é cantar, e desde que o povo começou a chorar, aí mais canta ainda. Diga aí, Bispa Claudilena. É terrível isso, né? Mas normalmente acontece isso com quem realmente não tem uma ética, né, eclesiástica, porque a partir do momento que a pessoa foi convidada, ele tem que ter noção. Você vai cantar 1 ou 2 músicas, ou 3, né? Já perguntaram antes, né? Quantas músicas nós vamos entrar. Por isso existe a liturgia. Porque existem casos também que você convida a pessoas de fora, vamos cantar uma música. Então nós estávamos esperando cantar 2 ou 3, porque são convidados. Às vezes vieram de longe, caravana, né? Mas tem aqueles casos, sim, que a pessoa chega e não quer nem saber. São convidados, tchau, obrigado para as mensagens, para tudo quanto é coisa que for existir. E aí fica só louvor, e a hora que chegar a palavra, que seria primazia, e é primazia. Aí chega na palavra e fala, infelizmente, não vamos ter tempo para a palavra, vamos ter que fazer abreviado. Assim, o tempo voou. O tempo voou. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a palavra tem que ser sempre primazia dentro da igreja. É importante a adoração? Sim. Né? Que você leva as pessoas a adorarem, né? A desabrochar seus sentimentos, mas nunca será acima da palavra. A palavra de Deus sempre tem que ter primazia. E aí, já vai falar, pastora Doris, mas a necessidade da liturgia para isso. Para estabelecer horários, né? Até tal horário do culto, nós vamos dar as oportunidades. Não deu, não deu. Daqui para frente é a palavra, porque a palavra é mínimo 40 minutos, 45 minutos. O certo mesmo é deixar 1 hora para a mensagem. Se a pessoa tem mensagem, ele vai pregar 1 hora, mas 40, 45 minutos dá para entregar uma boa mensagem e não fica a desejar. Até porque nessa questão da palavra, eu também sempre tive isso, pelo menos comigo, que é melhor as pessoas sentirem saudade do que enfado. Sim. Porque tem aquelas pessoas que sim, tem palavra para falar 1 hora, tem que falar até mais. Porque quem se preparou, tem. Mas tem aquele que não. Às vezes ele quer ficar ali,
só para manter um horário e vai, a coisa não está fluindo, né? E a pessoa está indo. Então, tem sim que ter regra, ter limites, né? Para que funcione. Com Exato, certeza. exato. E aí, pastora Doris, é necessário, é importante um grupo saber que horário ele vai ter para cantar ou ele vai ficar na disposição do Espírito Santo? Então, a gente lembra, né, que já aconteceu, lógico, né, na nossa jornada, né, a gente já viu muitas coisas acontecendo. E a gente já viu mensagens que foram prejudicar o seu horário por causa do grupo realmente, do grupo de louvor que ele se estendeu. Né? Então, o que acontece? Um grupo de louvor, normalmente, é um ministério de louvor, que é composto por um ministro de louvor. E o ministro ou a ministra de louvor, então, lógico, quando ao começar os louvores, né, aí começa a se empolgar e tal. E é onde que ela vai envolvendo a igreja, mas se esquece de olhar para o horário, o relógio. Esquece que existe uma liturgia a seguir. Aí começa a dar lugar, é uma bênção, é realmente maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Mas o pregador que está em cima do púlpito, ele já começa a ficar preocupado. Por quê? Porque já está se estendendo, né, muito o louvor, por mais que seja uma bênção e tal, está se estendendo e já está entrando no horário que seria ocupado por ele. Aí quando ele chega a tomar a palavra, já está quase na hora dele entregar já o microfone, né? Então aí ele fica numa saia justa, vamos colocar assim nesse termo, uma verdadeira saia justa, porque ele vai precisar resumir demais tudo aquilo que ele já tinha preparado, né? E a liturgia é exatamente para evitar tudo isso. A liturgia já existe para isso, para que não aconteça esse tipo de prejuízo, né? De um ministério prejudicar o outro, né? Por essas questões. Então, sim, o grupo de louvor é uma bênção e tudo, a gente participa do grupo, né, e tal, e a gente sabe que é realmente uma bênção, os irmãos gostam, né, amam estar louvando a Deus, mas a gente tem que sempre ter essa preocupação de qual é o tempo, né, o limite. No nosso caso a gente já tem um limite de músicas, né, que já está certo, exatamente para que não venha atrapalhar, né, o horário do pregador. Porque já vi também casos de pessoas que foi chamado para cantar e começou a pregar. Aí, primeiro fazer um avivamento. Faz um grande avivamento, prega, e aí depois o coitado do pregador que foi chamado, ele também fica prejudicado. Né? Tudo isso porque são erros que acontecem na liturgia. É a falta de ética, né? Litúrgica. Muito bem. Então, além dessas prescrições e prestar atenção nessas questões litúrgicas, para não trazer problema para nenhum dos que vão ser convidados para fazer parte daquela reunião, então nós aprendemos que liturgia é uma organização, né? Liturgia é uma determinação prescrita de um horário para a realização daquela reunião ou daquele culto. Não é? Então, quem é que faz a liturgia? O dirigente de culto, ou o pastor da igreja. Ele tem que ser o litúrgico, ele é o responsável por montar a sua liturgia. Então, ele vai colocar lá tantos minutos para testemunhos, e ele vai dizer para as pessoas: vocês têm 3 minutos para testemunhar. E aí as pessoas pegam 15 minutos, pronto. Se o total na liturgia, o total eram 10 minutos para testemunhos, para ouvir lá 7 pessoas testemunhando, houve um só que pegou 15 minutos, não é? Aí agora vamos ouvir um louvor. Aí ele fala: bom, esse louvor vai ser 3, 4, 5 minutos no máximo.
A pessoa vai ministrar, ministra 15 minutos para depois cantar. Se não ministrar, meia hora. Alguns. Para depois cantar, aí depois entrega. Quando está entregando, era para já fazer a bênção apostólica, já foi todo o horário. Então, uma igreja local, ela tem liturgia, ela tem uma organização. E as pessoas não podem achar ruim da igreja seguir uma liturgia. Não, o Espírito Santo, que é o que coordena a igreja, ele aprova a liturgia, porque a liturgia é de ordem e decência. Então, o pregador, que normalmente fica por último para estar preenchendo o horário da liturgia, então ele tem que ter horário para ele ministrar a palavra de Deus com tempo hábil e depois um tempo para chamar pessoas para receber oração. Então, se existem atrapalhos anteriores, aí o pregador não vai ter tempo de chamar ninguém para receber oração, as pessoas vão embora tristes. Eu fui naquela igreja, ninguém me chamou para orar, para uma oração, fui enfermo, voltei enfermo, a palavra até foi boa, mas cadê a oração? Não é? Às vezes não deu nem para fazer um apelo. Não dá tempo de fazer um apelo, porque se é um outro pregador que está pregando, o pastor já está preocupado olhando para o relógio, porque ele tem que terminar, porque tem liturgia, e os crentes até não seguem liturgia não, mas quer que termine no horário previsto, não é? Então, normalmente, as igrejas utilizam um horário no domingo, das 19 às 21h30, normalmente. Nós, né, na ADN, nós temos o hábito das 18 às 20, das 18 às 20h15, né? Então, as pessoas já ficam sabendo que vai ser aquele horário. Se termina depois, já tem reclamações, né? Essas reclamações existem por quê? Porque nós não seguimos a liturgia. Então, liturgia é para ser seguida, né? Não é para existir só no papel, é para nós colocarmos em prática. Foi interessante o nosso comentário sobre liturgia? Palavras finais com a bispa Claudilena. Sim, é muito importante. E mais importante ainda é que o povo realmente ouvisse e guardasse para si, né? Porque a gente fala. Nós, não sei se você se lembra, mais uma vez nós fomos numa cidade divisa com a Argentina. Sim. E nessa igreja literalmente não tinha liturgia nenhuma. Porque lá era assim, tipo, vamos ouvir agora Bispo Eliezer, pode trazer a palavra, falar, pregar, fazer o que o senhor quiser. Agora vamos chamar também a diaconisa fulano de tal, pode cantar, pregar, fazer o que você quiser. Agora o outro, e assim por diante, toda a igreja, eles diziam a mesma coisa. Podem vir, falar, cantar, pregar, fazer o que quiser. Então, quer dizer, enquanto é uma igreja pequena, eles conseguem fazer isso. Apesar de que o culto lá foi longo. Foi longo, todo mundo teve oportunidade. Mas agora você imagina se uma igreja, à medida que ela vai crescendo, uma igreja que tenha pelo menos aí 300, 500 pessoas, se cada um tiver que dar vira uma vigília, tá? De um dia para o outro, né? Então há necessidade da liturgia. Tem que ter necessidade, tem a necessidade sim da liturgia, até para que não fique enfadonho, não fica um culto bagunçado, né? Porque senão fica um culto assim, cansativo. Exato. E isso não é legal. Eu acho muito melhor, como eu já disse hoje, melhor sentir saudade do que enfado. Então é melhor falar assim, nossa, o culto é uma bênção, que pena que já terminou. Com aquela sede de querer ouvir mais, aquela sede de participar mais, do que o relógio ficar correndo, e a pessoa falar, amanhã eu nem posso vir, domingo eu nem posso vir, porque o horário explodiu. Então, ética, com certeza, liturgia faz parte, sim, do culto e é necessário. E a vantagem das pessoas saberem que tem a liturgia é para eles terem realmente noção de que o horário vai terminar. Então, ele está ali no culto, ele dá aquela olhadinha no relógio e fala assim, daqui 20 minutos termina. Exatamente. Agora, se não tem liturgia, termina nada. Para quem pega ônibus, Não é? para quem tem horário
responsabilidade de serviço. Exato. Temos que pensar É. que para todo mundo tem responsabilidades. Né? Antes da pastora Doris falar, vamos falar então do dia a dia. E as pessoas que não seguem a liturgia para o início do culto? Aí começa o Só horário. quer a liturgia para o final. Liturgia, nossa, não vai terminar não. Ah, sim. Entenderam? Aí Se eu começo 18 horas, mas a pessoa só chega às 19h20. É. Ué, já aconteceu situações que eu estou pregando, que já é o último ato da liturgia do culto, é a pregação. Eu estou pregando e eu vejo o obreiro entrando pelas portas do templo. Daí ele falou para mim assim, acaba rapidinho, né, pastor? Que maravilha, acaba rapidinho. Só chega atrasado. Foi ele que chegou bem tarde, chegou para a mensagem. E aí terminou a mensagem, termina o culto. Ele falou, acaba rapidinho aqui, né? Oh. É o que eu pensei, falei, ou ele está por fora do horário do culto, ou realmente não liga, não se importa, chega atrasado e ainda... E alguns, no caso dele, falou que terminou rapidinho. Em outros casos, a pessoa chega Tem o atrasado. hábito de já vir E tarde. Já chega atrasado. Se marca o culto às 7, ele vai chegar às 8h30 e depois reclama porque está terminando tarde. Porque às vezes o pastor acaba se obrigando a terminar mais tarde, porque tem os grupos que estão marcados para E cantar. porque as pessoas chegaram Isso. tarde. Porque na realidade, se o pastor também aproveita, fala, bom, eu vou terminar o horário que tem que terminar, eu vou começar a hora que tem que começar, alguns vão ficar tristes porque vieram para participar e não puderam participar. Então tem que ter a flexibilidade, né? Mas a liturgia é necessária. Com certeza. Muito bem, pastora Doris. O que você achou aí sobre esse tema, liturgia é necessário? As pessoas precisam ter conhecimento sobre... Então, existem alguns, né, que criticam a liturgia dizendo que um culto com liturgia se torna engessado. Né? Aí dizem que é engessado, não, porque já é tudo programado antecipadamente e tal. E o Espírito Santo não age dessa forma, porque fica tudo muito engessado. E na verdade não é assim, porque para Deus agir na terra e começar o plano dele, primeiro ele organizou o mundo, né? Então o mundo, a terra era sem forma e vazia, né? Aí de repente Deus começou a agir através do Espírito Santo pairava sobre a face das águas, né? Mas só havia águas e águas, não existia nada. E o plano, o projeto dele era o ser humano. Aí não existia. O que ele foi fazer? Foi criar um cenário para colocar esse homem, né? Para colocar a humanidade para viver. E para isso ele estabeleceu regras, estabeleceu limites. Né? E aí ele estabeleceu uma liturgia divina. Uma liturgia onde ele planejou, fez um planejamento de 7 dias. E no 7º dia ele descansou. E ele seguiu certinho. E ele seguiu certinho. Primeiro dia eu vou fazer isso, segundo dia eu vou fazer aquilo, terceiro eu vou fazer aquilo outro. Não é? Seguiu uma liturgia. O mesmo pastor deve fazer. Seguir a liturgia. O pregador deve seguir a liturgia. Ministro de louvor deve seguir a liturgia, não é? Porque não significa que porque está seguindo uma ordem, uma organização humana, que o Espírito Santo não está presente. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com o outro. O Espírito Santo se faz presente, aliás, até mais ainda, por estar algo organizado, e que ele viu que aquilo, houve um esforço de preparo, de preparação, né, de tudo já bem previsto e tudo mais. Então eu acredito que sim. O importante não é essa questão, o importante é que nós venhamos preparados para esse culto já, né, com o nosso coração aberto, né, já com aquele espírito de adoração, de adorador mesmo, né? Mas não tem a ver com a questão de seguir uma liturgia. Porque se de repente a gente não segue, como o pastor bispo colocou, né, que de repente você chega lá e começa a falar assim, não, aquilo que você sentir de fazer, você vem e faz. Aí a pessoa sente de pregar, vai lá e prega 1 hora. Aí termina, vamos dar oportunidade para o outro irmão ver que ele sente. Ele vai e sente pregar mais 1 hora. E assim vai. E de repente, não tem final. Não tem final, então não tem como. Realmente tem que seguir. Tudo
tudo realmente com ordem e decência e com ética realmente, para que não haja esses problemas, né, que venha trazer problemas. É tudo para que o nome de Deus seja glorificado, né, e a gente que participa da liturgia está ali para realmente contribuir, colaborar para que tudo realmente venha acontecer de acordo com a vontade de Deus. Muito bem, é isso mesmo. Então a liturgia necessária, a administração em um culto de louvor e adoração a Deus é necessário. O Espírito Santo, ele vai estar agindo na liturgia, porque a nossa liturgia ela é espiritual, a gente deixa ser guiado pelo Espírito Santo, mas obedecendo regras, liturgias. Muito bem. Esse foi o nosso Pod Fé, podcast da ADN Web. Aqui cada palavra conta. É o nosso slogan do Pod Fé, tá bem? Semana que vem nós vamos dar prosseguimento e vamos falar então, já que falamos de liturgia, vamos falar um pouco de homilética. Que a homilética tem a ver muito com a liturgia. Vamos fazer um gancho, depois a gente muda de assuntos, não é? Mas estamos falando sobre um assunto técnico da igreja local, então vamos falar sobre homilética semana que vem, e vamos conversar um pouco mais, vamos dialogar, vamos aqui, entre aspas, debater esse assunto de suma importância, tá bem? Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Vamos ouvir aqui as palavras finais das debatedoras. A Bispa Claudilena dando as suas considerações finais aqui no nosso Pod Fé. Deus abençoe, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que tenha acrescentado um pouquinho aí, né? Porque é muito bom quando a gente participa de algo que nos acrescenta, e a nossa ideia é que você seja aí acrescentado e abençoado. E com certeza o bispo colocou esses temas aí para que a obra de Deus venha melhorar dia após dia, né? Esse é o maior interesse. Afinal, fazemos parte